Eu devo ou não dar uma recompensa para o meu filho quando ele faz algo bom? Devo ou não recompensar? Essa é uma dúvida muito comum e eu acredito que o que eu vou ensinar aqui vai ficar bem fácil a gente discernir essas situações aí ao longo do dia. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que sim, o elogio, o reconhecimento do que a criança faz de bom, a recompensa em algumas situações, eu vou já explicar, devem ser sim utilizadas na educação. É importante que a gente também reforce o que os nossos filhos fazem de bom. Se você tem combinado com ele, por exemplo, filho, vamos melhorar o comportamento na mesa, não dá pra ficar levantando toda hora, E aí a criança começa a comer mais sentadinha, sem levantar, comer direitinho, né? Por que não, né? Por que não falar, nossa, filho, muito bem, a mamãe tá percebendo que você, né, nunca mais eu precisei chamar a sua atenção, você tá de parabéns, né? Muito bom. Ou então falar para outra pessoa, né, na frente da criança, o que é muito bom também para reforçar esse bom comportamento. Então você pode comentar, de repente, sei lá, o pai não almoça sempre com a criança, e aí você comenta em algum momento que ele tá junto, assim. O Vinícius, né? O nome do meu filho. O Vinícius está de parabéns, assim. Nunca mais eu precisei chamar a atenção dele ali na hora da refeição. Tá comendo super direitinho, né? Não sai mais. Tá um rapazinho, né? Realmente ele tá de parabéns e tal. É importante fazer isso, né? A gente deve, inclusive, buscar muito pelo contrário. Não devemos ficar com medo de fazer isso, né? Muito pelo contrário. A gente deve buscar esse reforço, né? Muito mais do que só corrigir, só chamar atenção, só dar castigo, só punir. Que sentido? Né? Elogiar, reconhecer, algumas vezes a recompensa. E um outro ponto importante também, que no dia a dia, de uma maneira geral, a gente deve muito mais reforçar o que a gente espera que a criança faça bem feito. Não só ficar falando que ela faz de errado, que não é pra fazer assim, que não é pra fazer assado, mas sim reforçar como deve ser feito algo. Qual é o jeito certo de comer, como é que se brinca, né, com o irmão. Não só, não faz isso, não faz aquilo, não. Você deve brincar junto, né, você deve ajudar, a gente deve olhar pro outro, a gente deve ser mais generoso, né. É importante emprestar, filho. Isso é uma demonstração de carinho, de compaixão, de solidariedade, né, de retribuir. Enfim, a gente mostra o que é bom, né, como fazer, como agir. Muito mais do que só o que não fazer, como a criança faz errado, que ela não faz direito, o que ela não faz de bom, quando ela não se comporta bem. Então a gente tem que buscar não ser esse pai, essa mãe, né, só negativo, assim, que só tá ali para ressaltar o que a criança faz de errado e corrigir. Tá? Muito pelo contrário, isso vem antes da correção, que é óbvio necessário. A gente deve focar mais nisso, tá? Nesse positivo, nesse reforço do que é positivo. Mas vamos lá, a grande dúvida, né, que eu quero esclarecer nesse vídeo. Então, eu devo ou não recompensar? Vamos lá, meu filho tirou uma nota boa, meu filho tem se comportado bem naquela situação lá da escola que a gente tava sempre, né, tendo que chamar atenção, ou então a gente ia pro parquinho e sempre dava confusão, não tava sabendo brincar, O que eu faço quando ele fizer direito aquilo, né? Quando a gente, sei lá, for pra missa e as últimas várias missas ele não me deu trabalho, se comportou super bem. O que eu faço? Recompenso ou não? Não faz mais que a obrigação, né? Tem aquele negócio, não faz mais que a obrigação. Primeiro ponto aqui, não é nenhum problema, nada grave você recompensar o seu filho quando ele tem uma boa atitude, quando ele faz algo de bom. No entanto, a gente deve ter algumas condições para isso. A primeira delas é que a gente perceba que antes disso, a gente precisa querer ensinar ou querer que a criança aprenda que aquela atitude boa é boa pela atitude, é porque é o que faz ele ser mais generoso, é assim que se comporta num lugar, como dei o exemplo da missa, né? É assim que se comporta num lugar onde está a presença verdadeira de Deus. Então ele tem que entender o bem em si mesmo daquela atitude, né? Não é só bom se comportar na missa, porque ao final da missa ele ganha um sorvete, mas sim porque essa é a forma correta de se comportar. Então ele veio treinando esse autodomínio até ele conseguir se comportar muito bem. Cara, que legal, ele merece sim ser reconhecido, ele merece um elogio, um reconhecimento e talvez até uma recompensa por esse esforço que ele fez para se comportar bem naquele lugar. Mas antes de tudo, e essa deve ser a condição, com recompensa ou sem recompensa, a condição ali é que a criança comece a pegar gosto por fazer bem feito uma coisa e não esperar uma recompensa. Por exemplo, ela tem que arrumar a cama todas as manhãs.
Não dá pra você ensinar ela a arrumar a sua cama, que é um bom hábito de ordem, enfim, disciplina, um monte de outras coisas, só porque depois de arrumar a cama, ela pode escolher o que ela vai comer de sobremesa naquele dia. Sei lá, tô dando um exemplo, né? Meio absurdo. Eu espero que seja absurdo, que ninguém faça isso. Mas tô dando um exemplo aí pra gente entender. Não dá, né? Ela vai arrumar a cama pela ordem e tal, pela virtude que ela vai reconhecer. Mas uma criança pequena, ela também não vai entender que ela tem que arrumar sua cama para crescer na virtude da ordem. Não, ela vai fazer isso por hábito, várias e várias vezes. Não é por isso que você não vai reconhecer, que você não vai elogiar, que você não vai ver que agora, olha filho, poxa, mamãe nunca mais precisou mandar você arrumar sua cama, que legal, você tá de parabéns, hein? Realmente você entendeu que essa é uma responsabilidade sua, você tem arrumado muito bem, antes você não fazia assim, agora você já arruma direitinho, enfim, isso é importante que a gente faça. Então, o primeiro ponto, a primeira condição, né, devo ou não recompensar? Calma, né? A criança já faz aquilo, ou tá buscando fazer aquilo por um esforço de fazer bem feito, por gostar de fazer algo bom. A gente percebe que ela se sente bem, que ela já sabe aquele gostinho de quando a gente faz o que a gente deve fazer, né? De quando a gente cumpre o nosso dever, de quando a gente faz o bem ao outro. Você tá percebendo que a criança tá sentindo aquilo, então não há problema em recompensar. E uma outra situação que a gente uma outra condição, assim, uma situação que a gente deve utilizar é quando essa recompensa ajuda a criança a superar alguma dificuldade, né? Superar algum obstáculo ali que estava tendo. Então, isso também não há nenhum problema. O que você deve evitar para usar bem essa recompensa? O primeiro ponto é evitar a frequência. Se começa a ser o tempo inteiro, você já distorce o sentido da ação boa ali da criança, né? Da sua boa ação, do seu bom comportamento. Então ela não deve, e mesmo que você não prometa antes, que é o segundo erro que eu vou já falar, mesmo que você não prometa antes, se toda hora acontece, aquilo já vai ficando um padrão, né? Então ela já vai esperar aquilo mesmo sem que você prometa. Então, evitar muita frequência. O segundo erro, como eu já falei, é você prometer antes. Então não tem nenhum problema, sei lá, você vinha falando sempre essa questão da missa, do comportamento e tal. E aí você percebe que já tem 2 domingos ou outros dias a mais, assim, se vocês forem mais na missa, sei lá, na igreja, em qualquer, no culto, o que for, que a criança tem se comportado e você se tocou assim que nem chamou a atenção dela, né? E aí você pode falar, filha, você tá de parabéns, você tem se comportado muito bem. Hoje, quando a gente sair da missa, você vai escolher onde você quer ir, o que você quer fazer. Quer ir num parquinho, quer um brinquedo, quer um sorvete, quer ir não sei o quê. Claro, né, se for possível ali naquele horário, mas beleza, dá essa recompensa pra criança se sentir bem satisfeita, tipo, você não tava esperando, né, eu fiz porque eu tenho começado a entender, porque eu tô ouvindo meus pais, porque eu tô começando a obedecer, porque eu tô me controlando aqui, né, pra não toda vez minha mãe chamar a atenção, mas poxa, que legal, né, então ele vai ter essa recompensa, ele vai se sentir reconhecido, né, mas por algo que ele não tava esperando, então a gente tem que evitar prometer. Quando a gente promete a recompensa, a gente começa a inverter esse sentido, né? A criança acaba fazendo mais pela recompensa, o que é normal, né? Somos assim, criança então imatura mais ainda, e não pelo bom comportamento, pela boa ação. Então evite prometer algo. Com uma exceção, tá? As promessas, né? Essa promessa de uma recompensa podem ser utilizadas quando, como eu falei antes, né? Aquilo vai ajudar a criança a superar algum desafio muito grande, né? Superar alguma dificuldade, quando é algo que exige um esforço por um tempo maior. Então seria bom ela ter esse foco ali, essa meta a alcançar, né? Esse ponto assim que ela quer chegar. E um último erro aí na hora da recompensa é que essa recompensa reforce alguma fraqueza, né? Algum defeitinho, assim, algum viciozinho da criança. Se eu não vou oferecer um chocolate, né? Eu não vou oferecer sorvete, porque isso pode reforçar essa questão da gula, né, da destemperança com a comida, de um vício da criança, sei lá, em doce, alguma coisa assim, uma coisa que ela não tem muito limite, então tô trabalhando isso. Nem sempre, não é errado dar chocolate. Agora, se realmente essa é uma questão do seu filho, que você tá trabalhando, que ele tá ali, sei lá, com o olho maior que a barriga, que a gente chama, ou meio compulsivo por doce, tem que ter toda hora, se não come doce, ele faz muito escândalo, tudo que ele sempre quer é doce e exagera e não sabe. Bom, então talvez seja algo que você não deva usar como recompensa, porque isso pode reforçar, né, algo que você está trabalhando de outra forma. Ou, por exemplo, uma recompensa ver TV, se isso é um vício para a criança, se isso é algo que é um problema, que você tem a maior dificuldade de tirar, digamos assim, né, de maneira geral, né, mais simplista,
que para a criança é algo ruim. Então você não vai recompensar ela com algo que para ela tem sido ruim, que você está tentando ajudá-la a lidar com isso, né? A resolver essa questão. Então não faça isso, né? Vê uma outra coisa, um brinquedo, um doce para essa criança. Ou, por exemplo, se a criança é muito consumista, né? Aquela criança que você percebeu que você perdeu a mão ali em algum momento e aí agora ela tudo que vê quer comprar, né? Se tem uma coisa ela quer ter várias daquela, tudo tem que colecionar. Ao invés de ganhar presente nas datas especiais, você dava muito presente, não saía de casa sem voltar com alguma coisa e agora a criança tá meio descontrolada nesse sentido, né? Ela não bota pé fora de casa, pode entrar numa farmácia, supermercado, não sei o que ela tem que comprar, que ela faz um escândalo que ela não entende que não é pra comprar. Não vá prometer, né, algo que você tá tentando evitar naquela situação. Aí nesse caso melhor ela tomar um sorvete, né, ou então, sei lá, faz a questão da tela, não dormir até um pouco mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Então a gente não pode recompensar com algo que reforce uma fraqueza nesse sentido, né, que é algo que pra criança tá sendo ruim, que você tá tentando trabalhar, né, então para não confundir ali aquele período que está sendo trabalhado aquilo, você não reforça justamente com essa tendência, com essa má tendência, digamos assim, da criança. Então, eu acho que seguindo essas orientações, pequenas orientações, a gente fica um pouco mais seguro na hora de dar uma recompensa ou não. Eu falei aqui das recompensas, né? Como eu disse lá no começo, os elogios, o reforço do bom comportamento, o reconhecimento de um bom comportamento, a gente deve utilizar sempre. Não há problema, muito pelo contrário. Né? Não vamos só punir o mau comportamento, mas também saber reconhecer o bom comportamento dos nossos filhos. Então eu espero que esse vídeo ajude, te deixe mais segura e se você quiser entender mais, né, assumir de fato o controle da educação dos filhos para se sentir mais segura no dia a dia da educação, sabendo como agir ali em cada situação, mesmo que seja uma situação desafiadora, clica no link aqui dos comentários e conheça o meu método de educação de filhos, que é a Bússola da Mãe que Educa.